Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Fernando Pereira, professor de Química. Hoje a gente vai terminar então a parte 3 da nossa questão de entalpia, né? Vamos finalizar essa questão de entalpia. Então vamos lá pessoal, videoaula de entalpia parte 3. Então a gente subdividiu em 4 vertentes, lembram? Entalpia de combustão, de formação, padrão e de ligação. Vamos entender o que é cada uma delas. A entalpia de combustão refere-se à energia liberada da combustão de um mol, por exemplo, de um determinado composto. Toda reação de combustão, ela é exotérmica. Então, quando a gente fala em entalpia de combustão, a gente sabe que o processo é exotérmico, tá, pessoal? E que a variação vai ser negativa. Ou seja, liberam energia para o meio e essa energia liberada em forma de calor pode ser calculada através, então, da variação. A entalpia de combustão consiste na variação de energia liberada pela queima de um mol de determinada substância. Então, quando a gente trabalha com ela, a gente está trabalhando especificamente de um mol. Aí a gente vai fazer a proporção que a gente quiser, né? Nas condições normais de temperatura e pressão, né? Então, a gente tem o quê? 25 graus Celsius para a temperatura e para a pressão 1 atm. Então, quando a gente falar de combustão, independente que seja da madeira, do combustível, do que seja, combustão, sempre a gente vai estar falando numa questão de reação exotérmica. Tratando então de uma reação exotérmica, os valores ΔH serão sempre negativos, pois a energia dos reagentes será sempre maior do que a energia dos produtos, tá? Então, reagente, produto, setinha para baixo, lembra? Entalpia padrão. Então, esse é o símbolo aí para a entalpia padrão. Então, a gente identifica através do símbolo aí que lembra para a gente o grau, né? Então, entalpia padrão. O ponto inicial para as medidas de variação da entalpia calculados é 0, tá? E por convenção, adota-se que toda substância simples possui valor de entalpia equivalente a 0. Então, o padrão inicial é igual a 0. Aí vai da reação acontecer. Valor recebe também o nome de entalpia padrão, né? Então, a partir da entalpia padrão, pessoal, é possível realizar comparativos de valores da entalpia de diversas substâncias em diferentes condições de temperatura e pressão. De acordo com a lei de Hess, então a gente vai falar um pouquinho sobre a lei de Hess, né? A entalpia padrão de uma reação química obtida através da somatória dos valores das entalpias padrões das semi-reações que fazem parte da equação global. Ou seja, para Hess, para a gente chegar num valor da equação global, a gente tem que somar todos os processos, né? Toda essa parte padrão, tudo que foi inicial, a gente soma para obter o resultado final. Entalpia de ligação. O que é entalpia de ligação? Estuda a energia liberada ou absorvida para que ocorram, então, as chamadas quebras ou rupturas de ligações, ou seja, quando a gente tem uma transformação de um reagente em um produto, então essa reação ou vai consumir ou vai liberar energia. Então, essa questão de ligação ligação de uma nova substância, então é chamada de entalpia de ligação. Quando há o rompimento de ligações nas moléculas do reagente, ocorre um processo endotérmico. Já quando há necessidade que ocorra um rearranjo molecular no final, formação de moléculas, temos um processo exotérmico, tá? E a entalpia de formação? Então, ó, a gente tem uma simbologia diferente para ela lá. É como se fosse padrão mais um F de formação, né? Entalpia de formação refere-se, então, à energia em forma de calor liberada ou absorvida aí quando há formação de um mol da substância simples. Então, o padrão dela é o quê? 1 mol para formar uma substância simples. Então, de formação, quando ela se inicia, tá? A variação da entalpia de formação de uma substância pode ser calculada, então, desde que tenha informação
do valor de entalpia de formação da reação que forma essa substância, a partir de quem? Da substância simples. Então, para a gente chegar no resultado final, a gente utiliza, então, a entalpia de formação de todos aqueles reagentes iniciais, tá? Um exemplo a seguir, ó, calculando a entalpia de formação da água, tá? Como que seria a entalpia de formação da água? Então, a gente tem a equação global, entalpia de formação padrão, ela é igual a quê? Menos 68 quilocalorias por mol, tá? Em condições normais de temperatura e pressão. Então, isso é um valor padrão de formação. Então, a gente pode utilizar essa semi-reação para calcular outras questões. Como podemos calcular a entalpia de formação da água utilizando as fórmulas? Então, olha lá, tratando-se de duas substâncias simples, né? Como assim, professor? Simples. Hidrogênio e oxigênio. Em condições normais de temperatura e pressão, consideramos a entalpia igual a zero, né? Inicial. E temos a informação de que a entalpia de formação delas é igual a menos 68. Com essas informações, então, vamos calcular a variação. Vamos lá, então, ó. Como que a gente calcula isso daí? ΔH é igual a entalpia final menos a inicial. Qual que é a entalpia final? Que a gente tem menos 68, certo? Menos a inicial que a gente não sabe ainda. Então, menos zero. ΔH, desculpa, H que é a entalpia da formação da água. Se é só menos zero, que a de formação é igual a zero, tá? O que acontece lá, pessoal? Padrão é igual a zero, a gente vai ter o valor de variação de entalpia igual a de formação, certo? Menos 68,4 quilocaloria por mol ou menos 285 joules por mol. Então, depende do que a gente vai estar utilizando, tá? Portanto, temos a entalpia de formação de 1 mol, que é equivalente a 68 quilocalorias por mol, né? Caracterizando, então, pessoal, tem um menos aqui, né? Uma reação exotérmica, tá? Então, a produção da água é uma reação exotérmica. Vamos entender o que é lei de Hess? Germain Henri Hess, nascido em 1802, morreu em 1850, foi um químico suíço que aprofundou-se seus conhecimentos no campo, tá, da termoquímica, com criação de uma lei, então ela é conhecida como lei de Hess, que afirma que a mudança na entalpia, né, de uma reação ela é igual ao quê? A somatória das mudanças nas entalpias de suas etapas individuais. Ou seja, a gente vai pegar suas etapas individuais e somar tudo para chegar no resultado final, certo? Pessoal, então a gente vai falar um pouquinho mais sobre lei de Hess nas próximas aulas, certo? Então a gente abordou especificamente sobre as 4 vertentes que a gente tem da entalpia, as 4 principais, né? Pessoal, então fico por aqui, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchau, tchau!